No Império do Deserto, um pequeno Botamon crescia em meio às conturbadas guerras entre a matilha de Cerberus Mon e o governo imperial de Faraó Mon. Sobrevivendo entre os conflitos que devastavam as vilas e cidades, conseguiu sobreviver se tornando um Coromon, buscando abrigos e ajuda para fugir da destruição e dos escravistas que ainda dominavam o deserto. Alcançou a forma de um Kiltmon, se aproveitando de sua doce aparência para conseguir alimentos e abrigo. Um dia, quando for ajudado em um vilarejo de Tukdarumons, em meio a uma tempestade de areia, veio o terror revolucionário. Os cães expropriavam as casas com violência, expulsando os habitantes, alegando que ali seria um centro militar, pois os conflitos contra o Império se iniciaram naquela região. Os Digimons que resistiam às ordens dos guerrilheiros eram mortos, e uma Tutdarumon que havia acolhido Kiltmon fora agredida por um Fangmon, criando um surto de coragem que leva o pequeno coelho a comprar briga contra o lobo, se iniciando um combate. Kiltmon não tinha chance alguma, mas desejava justiça. Seu anseio era proteger aqueles que faziam o bem em meio à guerra. Mesmo recebendo golpes perigosos, continuava a se levantar para impedir que Tutdarumon fosse morta. A luz da evolução o fez se tornar um Beatmon. Com as suas orelhas pontiagudas, retalhou Fangmon, atraindo a atenção de outros cães, que então vêm para a repressão dos moradores. Apesar das boas intenções de Beatmon, ela não tinha chance contra a matilha inteira, com os moradores sendo aniquilados e Beatmon, por um milagre, saindo com vida, estando extremamente ferido, a ponto de acharem que já se encontrava morto. Se rastejava em meio às dunas, caminhando errantemente. Seguia sem rumo até cair em uma caverna. Sem perceber, caiu em um sono profundo, acordando em uma espécie de templo, onde estava sendo cuidado por um Kongolmon. O inseto sagrado dizia ter-o encontrado desacordado na entrada das ruínas. Explicou que ali era um ponto histórico e místico para o deserto, que aquele era seu templo, em que buscava manter viva a fé que deu origem ao Império do Deserto. Sem rumo, Beatmon decidiu ficar junto do monge, o ajudando na manutenção do templo, e aprendia com isso sobre a história do deserto e sobre a fé ancestral. Havia se convertido de fato, evoluindo para um Andiramon. Em seu tempo como discípulo, aprendeu sobre a remota história do deserto, o governo caído de Lucemon e a criação do deserto através da conciliação entre a luz e as sombras. Conheceu a história de Shakamon e a missão de proteger a ruína sagrada para manter intacto o selo de banimento de Chimeramon. Em meio a seus dias pacíficos no templo sagrado, um dia um grande tremor levava toda a ruína abaixo. Escutava maléficas risadas junto de um rugido ensurdecedor. Kongolmon estava desesperado. Dizia que Chimeramon havia sido libertado. Ao saírem dos escombros, encontravam o corpo de Shakamon, já em seus últimos suspiros. Corriam para fora do que havia restado das ruínas e viam Plutomon e Barbamon montados em Chimeramon. O bruxo notou a presença de Kongolmon e, olhando para trás com um olhar sádico, gargalhava ao dizer que havia deixado um inseto para trás, invocando chamas infernais que incineravam Kongolmon. Andiramon estava completamente impotente. A mera presença de Chimeramon o fez ficar paralisado, sendo tomado pelo medo, enquanto seus adversários sumiam no horizonte. Kongolmon, mesmo em chamas, chamava Andiramon à realidade. Dizia que ele tinha um último pedido, retirando de suas entranhas um item dourado. Era uma armadura sagrada. Dizia a ele que apenas aquela relíquia poderia parar Chimeramon, dizendo que a tarefa de deter a destruição do deserto digital agora era sua, sendo então convertido em dados, desaparecendo diante dos olhos do coelho. Se lamentava em prantos, mas sua coragem titubeava frente a adversários tão poderosos. Não tinha a certeza de que poderia honrar o pedido de seu mestre. Ouviu vozes se aproximando, decidindo se espreitar. Era um grupo liderado por um Howlmon e um Gankulmon.
Eles adentravam o que restavam das ruínas para conversar com Shakkamon. Pareciam não ter conexões com Plutomon. Andiramon, então, reúne as forças necessárias e parte na frente, seguindo o rastro de destruição de Quimeramon. Seguiu até a capital do deserto. Lá, Quimeramon estava solto e descontrolado. Assassinava todos que via pela frente. As edificações das cidades estavam completamente devastadas. Os grandes palácios que um dia representaram a grandiosidade do Império se encontravam em ruínas. Andiramon corajosamente salta contra a besta e tenta feri-lo. O coelho consegue rapidamente desviar dos golpes do adversário, mas seus ataques são ineficazes. Mantinha o combate como podia, mas eventualmente fora acertado, sendo arremessado contra os edifícios e imobilizado em um só golpe. Via a população correndo desesperada e sendo exterminada pelos ataques de Quimeramon. Se lembrava do terror que viveu durante a Guerra Civil. Se enchia de esperança de que não voltaria a ver a injustiça imperar novamente. Energizando suas convicções, um milagre se operava no deserto. Alçava-se aos céus e de lá resplandecia com uma luz dourada. Fundindo-se a relíquia de Kongolmon, se tornava um Gold Rapidmon. Sentia um poder tremendo que extravasava seu Digicor. Sabia que tinha pouco tempo, mas seu poder era o suficiente para derrotar a besta ancestral. Criava então uma chuva de mísseis que atordoavam Quimeramon. Seus movimentos velozes e destrutivos não davam chances à Quimera de sequer reagir. Apenas fugia enquanto era exterminado. Desmembrava Quimeramon e o explodia, deixando a fera extremamente ferida. E o impossível aconteceu. Gold Rapidmon, utilizando 100% do seu poder, fez com que a fera rugisse de pânico. Ela fugia, se refugiando em meio às dunas. O coelho dourado não fora atrás de Quimeramon. Vinha descendo ao solo, sendo então aclamado pela população que havia sobrevivido ao terror. Mas quando chega aos braços do povo, começava a se dispersar. O poder extraordinário que havia ganhado cobrava seu preço. Cumpria seu dever salvando o deserto digital de Quimeramon, mas entregava sua vida como um herói.